Anteriormente, trabalhamos o parágrafo de introdução e os parágrafos de desenvolvimento. Na verdade, dois. A preferência, eu posso ter 3 argumentos com 3 para desenvolvimento. Mas a preferência, não esqueçamos, hein? 2 para desenvolvimento. Agora, vamos para o fechamento da dissertação, que é o parágrafo de conclusão. Tão importante quanto os parágrafos anteriores, o de introdução e os 2 de desenvolvimento. Porque dizem que a última impressão é que fica. Eu até brinco, dou um exemplo, tipo um filme. Você está assistindo um filme, ele é maravilhoso, né, todo desenrolar da história. Quando o final do filme é ruim, como é que você sai do cinema? Ah, horrível, não gostei. Quer dizer, prejudica tudo que você viu antes. O avaliador vai pensar da mesma maneira. Ele vem, né, discorrer da redação, avalia sua introdução, avalia os 2 para desenvolvimento. Quando chega à conclusão, você foge ao tema proposto, coloca algo muito ruim, será prejudicado, será apenado na argumentação. Então é importante que a conclusão seja bem elaborada, né? A última impressão é que fica. Eu fiz uma definiçãozinha aqui para vocês, para mostrar a importância do parágrafo de conclusão. Aqui, ó, parágrafo de conclusão. 1 ou mais períodos, então você pode ter uma frase ou 2 frases. O ideal é que tenha 2, até para aumentar o número de linhas no fechamento. Com a retomada do tema e da tese. Na verdade, a conclusão, você busca o que escreveu lá no início da redação, com outras palavras. Então, você reescreve o tópico frasal do início da redação e apresenta um comentário crítico, um comentário enriquecedor, até uma proposta de solução. Então, veja bem, está aqui, ó, 1 ou mais períodos com a retomada do tema e ou da tese, ou também dos argumentos. Um juízo crítico a que se acrescenta o comentário enriquecedor. Se apresentar uma tese e poder justificá-la sem amarrar essas ideias do final, fica bem ruim. Será sempre necessário um último parágrafo. Eu costumo mencionar que a dissertação nada mais é do que um bate-papo com os amigos numa linguagem informal, sendo que é apresentado num texto dissertativo. Quando você está conversando com alguém sobre um tema da atualidade, por exemplo, as manifestações ocorridas em todo o país, imagina, você dá o teu ponto de vista, você apresenta argumentos a favor e contrário às manifestações, e aí fecha a boca e vai embora, para de conversar, não pode. Tem que ter um fechamento. E é lógico que esse fechamento tem que ser coerente ao que foi apresentado anteriormente, na argumentação e na abertura do bate-papo. Na dissertação a mesma coisa, esse fechamento tem que ser coerente, né? Tem que haver a coesão em relação aos parágrafos anteriores. E aí não se esqueça de que esse conteúdo da conclusão consiste na aplicação de um pensamento que reforce a ideia defendida. Isso aqui é bem importante, que eu costumo mencionar, que é a última impressão é a que fica, tá aqui, ó, a última impressão é a que fica. Eu tenho um exemplo que eu sempre vejo e trabalho nas turmas, né, presenciais com os alunos. Uma vez a gente pediu que o aluno falasse do avanço da mulher na sociedade, escrevesse, dissertasse sobre o avanço da mulher na sociedade. Aí ele colocou lá, diante disso, vírgula, começou bem, elemento de coesão conclusivo. Você não precisa ficar mudando, usa sempre o mesmo. Lembrando que você não é um escritor, você quer escrever um texto organizado. Aí ele foi lá e colocou assim, diante disso, esperamos que as mulheres sejam interpretadas pela sua capacidade. O tema era o avanço da mulher na sociedade. Diante disso, esperamos que as mulheres sejam interpretadas pela sua capacidade. Até aí, maravilhoso. E aí ele fechou o início, a primeira frase assim, e não pelo sabor que elas terão em uma cama. Que coisa horrorosa, já pensou? Isso aí faz com que o avaliador arrebente com o plano argumentativo dele, vai retirar pontos. Diante disso, esperamos que as mulheres sejam interpretadas pela sua capacidade e não pelos seus atributos sexuais, não pelo poder sexual que tradicionalmente exerce sobre os homens. O linguajar tem que ser culto. E aí ele colocou, e não pelo sabor que elas terão em uma cama. Então, pessoal, jamais, com certeza, a gente seria apenado e prejudicaria a argumentação. Tem que ser um texto bem feito. Diante disso, vírgula, esperamos que as mulheres sejam interpretadas pela sua capacidade e não pelos seus atributos sexuais. Perfeito. Então, na feitura da conclusão,
A ideia é fazer com que o aluno tenha um resumo ou uma proposta. Eu criei 2 tipos de conclusão para facilitar a feitura do último parágrafo. É o último parágrafo, a última impressão é que fica. Então eu criei 2 nomezinhos técnicos que vão facilitar vocês na elaboração do último parágrafo. Conclusão, resumo, conclusão, proposta. A resumo é quando você já está argumentando muito no desenvolvimento, que é apenas fazer um fechamento retomando o que foi dito. A proposta é o algo a mais. Você está fazendo o fechamento da dissertação, mas acrescenta um comentário enriquecedor. Normalmente os alunos preferem a conclusão proposta, porque sempre falta alguma coisa. Pô, esqueci de colocar lá no segundo parágrafo um item argumentativo importante, uma opinião, uma pequena opinião. Lembrando, não é opinião pessoal, é generalização. E aí é a tal da conclusão proposta. Vamos ver isso na teoria e na prática. Conclusão, resumo. O nome já diz. Conclusão, resumo. Basicamente, você vai retomar o processo inicial, fazendo apenas uma síntese dos elementos apresentados. A gente trabalhou aqui e vamos começar com um único tema para os 2 tipos de conclusão. O tema é educação no Brasil. Vamos dizer que a gente elaborou uma redação sobre educação no Brasil e apresentamos argumentos que a educação está com sérios problemas, ela apresenta sérios problemas, problemas na parte física, estruturação rápida das escolas, problemas na parte financeira, os profissionais da área da educação não estão valorizados, problema na parte moral, os profissionais, não só professores, coordenadores, merendeiros, também não são valorizados. Isso seria o corpo da redação, seria o desenvolvimento, a parte física, moral e financeira. Então você argumenta, coloca exemplos, dados justificativas e vem para o fechamento. E aí você quer fazer um resumo em relação ao que foi dito sobre a educação. É o processo mais comum de conclusão. Sintetizam-se os aspectos destacados do desenvolvimento e com eles procura-se reforçar a tese. Então você vai retomar o que foi dito lá na introdução com a seguinte frase: desse modo observamos a profundidade da crise educacional brasileira. Vamos dizer que lá na introdução, o aluno tenha feito a abertura do texto da seguinte forma: é notório que a educação brasileira encontra-se em crise em diversos níveis, físico, moral e financeiro. Vamos lembrar que é o rascunho, você está se soltando para escrever a primeira frase. É notório que a educação brasileira encontra-se com diversos níveis de problema. Não está bom, eu tenho que refazer. Lembre-se, primeiro você faz o rascunho e depois você passa a limpo. Então, lá na primeira frase da redação, você vai mencionar o quê? Que os níveis, os problemas acontecem em diversos níveis. É notório que os problemas na educação brasileira acontecem em diversos níveis, na parte física, moral e financeira. E aí você retoma. Desse modo, observamos a profundidade da crise na educação brasileira, que é o tópico frasal, que a gente vai chamar de quê? Afirmação inicial. E não esqueçamos, muito importante, este termo de coesão. Você pode fazer qualquer redação. Seu último parágrafo precisa de um termo de coesão conclusivo. A preferência é usar um. Vocês vão ver aí, viram lá no início do nosso material, que eu tenho desse modo, dessa forma, diante disso. Você escolha um, qualquer redação que você fizer, você usa o mesmo. Então não importa, eu vou abrir meu último parágrafo para qualquer tema. Desse modo, vírgula, sempre seguido de vírgula. Faço uma afirmação inicial em cima do assunto proposto. Lá no início da redação, estamos falando sobre crise, eu retomo mencionando com outras palavras tudo que foi dado na primeira linha do texto. Então, desse modo, observamos a profundidade na crise educacional brasileira. Agora vem a segunda frase. O que é a segunda frase? Síntese dos argumentos expostos. Você vai fazer um resumo daquilo que foi apresentado no corpo da redação, que é o desenvolvimento. E uma hora agravante vem da simples constatação de que a depressão física, aquilo que a gente mencionou, moral e financeira das nossas instituições continua acontecendo. Quer dizer, no segundo parágrafo, por exemplo, se a redação poderia ter 5 parágrafos, 1 para introdução, 3 para o desenvolvimento. Vamos dizer que no segundo parágrafo falou sobre os problemas físicos.
Sabe-se que a parte física das escolas. O terceiro, a parte moral, né? É necessário ressaltar moral dos profissionais da área da educação. O quarto parágrafo do desenvolvimento, falando do quê? Da parte financeira, né? Que basicamente os profissionais da área da educação estão mal remunerados. E aí vem para a conclusão. Desse modo, observamos a profundidade na crise educacional brasileira. Não esqueçamos do elemento de coesão conclusivo. E o maior agravante vem da simples constatação da depressão física, moral e financeira das nossas instituições educacionais que continua acontecendo. O que ele fez aqui? Ele retomou a primeira frase da redação e apresentou os argumentos de maneira sintética. Ele sintetizou, ele resumiu. Eu tenho uma análise desse texto, vocês têm aí a análise do texto, que é a tal da conclusão resumo, que trabalhamos com os alunos. Olha aqui, ó, análise do texto. Ó. Atenção, hipoteticamente essa conclusão resume os pontos de vista de uma redação sobre educação. Pelo modo como está estruturada, podemos imaginar que o autor partiu de uma tese, a constatação de que existe uma crise na educação brasileira. Isso apareceu lá no tópico frasal da conclusão que a gente viu ainda há pouco. Está aqui, ó. Desse modo, observamos a profundidade da crise educacional brasileira. Então, ó, sobre a educação, pelo modo como está estruturada, podemos imaginar que o autor partiu de uma tese, a constatação de que existe uma crise na educação brasileira. E de alguns argumentos de desenvolvimento, o abandono da educação em vários níveis. Quais seriam esses níveis? Físico, moral e financeiro. Ele não disse aqui quais seriam os problemas físicos, quais seriam os problemas morais, quais seriam os problemas financeiros. Se assim o fizesse, nós não teríamos mais a conclusão resumo, nós teríamos a conclusão proposta. O que a gente não pode esquecer é que essa conclusão ela vai levar em torno de mais ou menos 5 linhas. Mais ou menos 5 linhas. Vocês lembram da estrutura apresentada lá no início do curso. A introdução leva mais ou menos 5 linhas, cada parágrafo de desenvolvimento mais ou menos 8, só aí eu já tenho 21 linhas, com mais ou menos 5 da conclusão, 26, 27. A cobrança gira em torno de 20 a 30 linhas. Você vai poder remanejar esse número de linhas de acordo com a cobrança feita pelas bancas examinadoras. Existem bancas que cobram de 30 a 60, você aumentaria o número de linhas do desenvolvimento. Existem bancas que cobram até 20 linhas, você diminuiria o número de linhas de desenvolvimento, mas a introdução e a conclusão, elas se mantêm na faixa de mais ou menos 5 linhas cada uma. O desenvolvimento é maior, o corpo da redação é maior. Então, mais ou menos 5 linhas para fazer a chamada conclusão resumo. A chamada conclusão resumo, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 linhas, aqui de repente nem conta. Tem a chamada conclusão resumo, né? Abro com o tópico frasal, recapitulando, retomando o tema e depois apresento os argumentos como elemento enriquecedor, como comentário enriquecedor. Simples apresentação. Eu não me estendo no assunto, eu não apresentei os problemas físicos, morais e financeiros. Se eu assim o fizesse, novamente mencionando, eu não teria a conclusão resumo, eu teria a conclusão proposta. Em cima do mesmo tema, vamos ver, né, essa conclusão proposta. Só que antes, não vamos esquecer, geralmente a transição entre o desenvolvimento e a conclusão se faz por meio de determinadas expressões que indicam o resultado. O avaliador vai ver que você está fazendo o fechamento do parágrafo. Você começou sua redação, vamos relembrar, com é notório que, abriu o segundo parágrafo com sabe-se que, o terceiro com além disso, e o último parágrafo, você escolhe um dos elementos de conclusão. Aqui eu apresento vários dessa forma, desse modo, por isso, por tudo isso, assim, diante do exposto, portanto, por esses motivos. Como se vê diante disso, como se vê é muito bem aceito pelos avaliadores, o dessa forma. Cuidado, não é desta, é dessa. O pronome demonstrativo esse, isso, essa, retomam elementos anteriormente expressos. Então, se você erra, coloca o Tzinho aqui, você vai cometer erro de coesão e de coerência. Você vai ser apenado de duas maneiras, coesão e coerência. Você vai mudar o sentido e a coesão vai estar inadequada pelo uso do pronome demonstrativo. O ideal, pessoal, escolha um. Não importa a minha dissertação. Meu último parágrafo vai começar com o quê? Dessa forma.
Ah, não importa a minha dissertação. Meu último parágrafo vai começar com como se vê. Não esquecendo o seguindo de vírgula. As reticências estão aqui é só para mostrar que há uma continuidade. Então, dessa forma, vírgula. Diante disso, vírgula. Como se vê, vírgula. Você vai ter que treinar. Né? O treinamento é que vai te dar a diminuição de tempo de redação e aquele famoso feedback se você está melhorando ou não. Nesse treinamento, você vai usar o mesmo elemento de coesão sempre para a conclusão. Dessa forma, diante disso, a observação das vírgulas está aqui, ó, todas as expressões seguidas de vírgula. Tá? Lá não é notório o quê? Quando eu abro a redação, não tem vírgula. Lá no segundo parágrafo, sabe-se que também não tem vírgula. Mas se eu começar o terceiro com além disso, por outro lado, se forem ideias opostas, seguido de vírgula. E a conclusão sempre seguida de vírgula. É uma coisa mínima, não podemos esquecer. Ok? Então agora vamos ver o que o aluno se sente melhor. Né? Você tem que ver na hora que está escrevendo se você se sente melhor fazendo um resumo ou a proposta, até em relação ao tema apresentado. A maioria dos alunos acabam, pelas aulas presenciais, né, em que trabalho, escolhendo a conclusão proposta que vamos ver a seguir. Conclusão proposta. Como o nome já diz, você vai colocar um algo a mais. Quando você faz uma proposta, você faz um acréscimo. Inclusive, às vezes, você faz outra proposta, um novo acréscimo. Aqui, você, além de retomar a ideia lá da tese dos argumentos, vocês viram ainda há pouco que a conclusão é retomar a ideia da tese dos argumentos. Além de fazer isso, você vai ter que apresentar uma proposta de solução, um comentário enriquecedor. É o algo a mais. Você acaba escrevendo um pouquinho mais. Então, falando sobre educação, nós vimos na conclusão resumo que ele disse que a educação estava abandonada, com problemas em vários níveis. E só citou os níveis: físico, moral e financeiro. Aqui, além de citar, ele vai, de repente, dar uma proposta de solução para o problema. Tá aqui, ó. Este tipo de parágrafo conclusivo procura estabelecer algumas soluções para o problema abordado. Ainda falando da educação, né, no Brasil, abriu-se o último parágrafo da redação assim: como se vê, elemento de coesão, não vamos esquecer, seguido de vírgula. Inúmeros são os problemas educacionais brasileiros, imensa é a crise em nossas instituições. Vamos dizer que lá na introdução a gente abriu, é notório que a educação brasileira apresenta sérios problemas. Aí você vai lá, retoma com as mesmas palavras, trocando um pouquinho e tal, mas é a retomada da tese da introdução. Como se vê, inúmeros são os problemas educacionais brasileiros, imensa é a crise em nossas instituições. É o tópico frasal, número 1 aqui. Aí ele foi lá e colocou uma pequena opinião, sempre generalizadora, nunca na primeira pessoa. Mas nem por isso devemos desanimar a perspectiva de solução. Primeira pessoa do singular, primeira do plural, sem problemas, tá? Mas nem por isso devemos, eu estou incluído com um grupo, mas nem por isso devemos desanimar da perspectiva de solução. Nas aulas presenciais a gente brinca que essa expressão aqui, ela serve para a maioria das redações. Como a conclusão é o elemento de solução, pensa bem, estou falando da violência, estou falando das manifestações, estou falando do meio ambiente. Posso colocar uma segunda frase assim: como se vê, o meio ambiente encontra-se ameaçado pelos poderes de produção capitalista. Mas nem por isso devemos desanimar da perspectiva de solução. Como se vê, a violência vem crescendo assustadoramente em todo o país. Ah, não ficou bom isso, assustadoramente, parece que é opinião. Como se vê, a violência vem crescendo em todo o país. Mas nem por isso devemos desanimar da perspectiva de solução. Frase pronta, lembre-se, você não é escritor. A ideia da aula de técnicas de redação é você conseguir elaborar um texto em 40 minutos, né? Grafia legível, margens regulares, com a argumentação apresentada na introdução e sendo explorado de maneira breve e objetiva. Por isso, se você tiver frases prontas que ajudem, frases que você criou, não são frases prontas e clichês, que ajudem no encaminhamento do texto, na progressividade de ideia, é perfeito. Então, essa frasezinha aqui, lembre, você pode usar aí nas suas redações. E aí, foi apresentado aqui, né, na primeira frase, os problemas da crise, que ela é imensa. Agora ele vai apresentar o comentário enriquecedor. Dessa forma, ó, outro elemento de coesão. Você lembra que naquela conclusão resumo, só existia um para abrir o fechamento da redação. Aqui está fechando o parágrafo. Dessa forma, podemos exigir maiores investimentos como? Olha aqui o termo de coesão aqui.
Ele vai enumerar os termos. Uma reestruturação rápida dos espaços físicos das escolas. Você lembra que lá só falou em físico? Aqui ele está dizendo que tem que ser uma reestruturação rápida dos espaços físicos das escolas. Projetos educacionais modernos. O algo a mais, o comentário enriquecedor. Enfim, outro termo de coesão, para dar uma progressividade e uma coerência ao texto. Medidas necessárias e viáveis para a melhoria de nossa educação. Ou seja, no número 1 foi o tópico frasal, no 2 uma pequena opinião e o 3 soluções e sugestões, reestruturação rápida do espaço físico das escolas, projetos educacionais modernos. Atenção, aqui mais do que retomar a ideia central, que é a primeira frase, o autor procurou em frases posteriores apresentar uma proposta de solução para o problema. Quer dizer, pessoal, é o algo a mais, a conclusão proposta vai um pouquinho além da retomada do elemento anterior. De repente você está escrevendo o texto, em sua argumentação, não falou dos projetos educacionais modernos. Posso acrescer isto no último parágrafo? Posso. Mas não foi apresentado lá na argumentação. Sem problemas. Isto pode ser acrescido no último parágrafo sem problemas. Então, pessoal, o que nos resta é entender a natureza do parágrafo de conclusão e fazer exercícios e treinar em relação a assuntos diversos. É isso que vamos trabalhar aqui. Só que antes, vamos fazer uma recapitulada do que é conclusão resumo e do que é conclusão proposta, para entrarmos na parte de exercício. Então está aqui, a conclusão resumo é sintetizar os aspectos de desenvolvimento. Você vai retomar o que foi dito, olha aqui, um ou mais períodos na retomada do tema. Então você abre desse modo, dessa forma, retoma o que foi dito na primeira frase da redação com outras palavras e apresenta uma segunda frase citando os argumentos. Olha aqui, é o processo mais comum de conclusão, sintetiza os aspectos da casa de desenvolvimento e procura-se reforçar a tese. Então, onde está o número 1, que a gente chama de primeira frase, é a retomada do tema, né? Aqui nós teríamos o quê? Retomada do tema. Então, você pode retomar o tema, ou a tese, ou até o tópico frasal. E essa segunda frase, que começa do ponto, que é a síntese dos argumentos. Então, eu vou ter duas frasezinhas, mas frases bem objetivas. Retomo o tema desse modo até a educacional brasileira, crise educacional brasileira, e apresento os problemas da educação em vários níveis, físico, moral e financeira. Não houve uma extensão do quais são os problemas físicos, morais e financeiros. E aí a conclusão proposta, que é o algo a mais. Não vamos esquecer disso. A conclusão proposta. Você, além de retomar, veja bem, o tema ou a tese nesta primeira frase, além de retomar, você vai apresentar o quê? Propostas de solução. E aqui ele até utilizou 3 frases. Elas não são obrigatórias nessa correlação. Você pode ter 2 frases só. O que ele fez? Como eu disse, ele retomou o tema ou a tese apresentada lá na introdução, como se vê, inúmeros são os problemas educacionais brasileiros, imensa é a crise de nossas instituições. Deu uma pequena solução, está aqui, uma pequena opinião, né, na verdade, e não solução, uma pequena opinião, como eu falei para vocês, nós podemos usar em qualquer dissertação, nós não vamos generalizar, mas na maioria dos textos relacionados à atualidade, essa segunda frase pode entrar no seu parágrafo de conclusão. Quando você começar a treinar, aproveite. E por último, ele apresentou algo a mais, né? Os problemas são grandes, então nós vamos ter que exigir o quê? Maiores investimentos. Em quais setores? Né? Na parte física, espaços físicos das escolas e, além disso, projetos educacionais. Então, nada melhor agora do que treinarmos tanto com o parágrafo, né, na verdade, conclusão resumo, ou com um parágrafo relacionado à conclusão proposta. Eu peguei mais 2 temas que vocês vão ver a seguir. Agora vem o bizu, a famosa dica. Você escreve o primeiro parágrafo, você escreve a introdução, né? Apresenta 2 argumentos. Aí vai para o segundo parágrafo, retoma o primeiro argumento, comprova com exemplos, dados e ficha.
Vai para o terceiro parágrafo, retoma o segundo argumento, comprova, justifica, apresenta dados e fecha. E vem para a conclusão. Aí dá aquela parada. Como é que eu começo? Primeiro eu já tenho o meu elemento de coesão na cabeça. Desse modo, dessa forma, escolho um só, como se vê, seguido de vírgula, e retomo o tema, com outras palavras que foi dito lá na primeira e segunda linhas do texto. E apresento a minha proposta. Nesta retomada do tema, o ideal é que ao lado no esboço, você coloque, escreva o tema do lado ou a tese. E escreva quais são os argumentos. Você não precisa do texto inteiro para fazer o fechamento. Você precisa do quê? Do tema e dos argumentos, né? E da tese, óbvio. Então, qual é a maneira de bolar uma forma para o aluno exercitar com rapidez? Em vez de utilizar uma redação na íntegra e retirar o último parágrafo para o aluno fazer, eu apenas retirei os itens importantes necessários para a feitura da conclusão. Então, por exemplo, o que a gente precisa para fazer uma conclusão? Do tema, da tese e dos argumentos. Então está aqui, ó, exercício parágrafo de conclusão. Formulamos a seguir um planejamento para cada tema, imaginando que o parágrafo de introdução e os 3 desenvolvimentos já foram abordados, já foram elaborados. Procure redigir um parágrafo de conclusão. Então vamos dizer que o tema seria a violência entre os jovens. O assunto para nortearmos a nossa redação, a nossa dissertação seria esse: violência entre os jovens. Aí o aluno foi lá e abriu a dissertação assim: é notório que a sociedade deve assumir parte da responsabilidade pela violência entre os jovens. É o famoso tópico frasal lá da introdução. O que faltaria para a introdução? Apresentação dos argumentos. Qual é o elemento de coesão mesmo que a gente usa para apresentar os argumentos? Dentre tantos fatores relevantes temos. Então olha só, é notório que a sociedade deve assumir parte da responsabilidade da violência entre os jovens. Aí você vai lá, ó, dentre tantos fatores relevantes, vírgula, temos 2 pontos. E aí eu junto com os argumentos já tenho o primeiro parágrafo. É notório que a sociedade deve assumir parte da responsabilidade pela violência entre os jovens. Dentre tantos fatores relevantes temos a influência da mídia como elemento marcante, não esquecendo a própria desestruturação da família, e ainda os valores estimados pela sociedade, como individualismo, consumismo e libertinagem. Olha só, fizemos o primeiro parágrafo, juntamos a tese com os argumentos apresentados e já temos o primeiro parágrafo. Vou repetir. É notório que a sociedade deve assumir parte da responsabilidade pela violência entre os jovens. Elemento de coesão, não vamos esquecer, comecei minha redação com é notório. Dentre tantos fatores relevantes temos o que amarra a primeira frase e a segunda da introdução, e agora eu cito os argumentos. Temos a influência da mídia como elemento marcante, não esquecendo a própria desestruturação da família, e ainda, ó, não esquecendo, e ainda, elementos de coesão, e ainda os valores estimados pela sociedade, como individualismo, consumismo e libertinagem. O que subentende-se agora? Que meu segundo parágrafo, né, da redação, o primeiro desenvolvimento, vai falar sobre a quê? Influência da mídia. Sabe-se que a mídia influencia o comportamento das pessoas. Aí eu vou para o outro parágrafo de desenvolvimento, o terceiro parágrafo da redação, vou falar sobre a desestruturação da família. Além disso, as famílias encontram desestruturadas. Aí vou para o terceiro para o desenvolvimento, o quarto da redação, e falo dos valores estimados pela sociedade. É necessário ressaltar que a sociedade apresenta certos valores, como e apresenta o individualismo. E aí vou para a conclusão. Depois de dizer que a violência entre os jovens, que, veja bem, que a sociedade deve assumir parte da violência entre os jovens, que a influência da mídia que faz com que ocorra isso, que a família encontra desestruturada, que os valores pela sociedade também influenciam nessa violência. Eu vou para a conclusão. Aí o que é a conclusão? Eu vou retomar a minha tese e ou cito os elementos como conclusão, resumo, ou apresento algo a mais sobre cada elemento, ou sobre um deles, ou sobre 2, fica livre para a conclusão proposta. Vamos ver, vejamos agora o exemplo. Conclusão. Escolhendo a tal da conclusão proposta. Então, não vamos esquecer. Foi dito aqui que é notório que a sociedade deve assumir parte da responsabilidade pela violência entre os jovens. Se eu for abrir minha conclusão, eu vou retomar isso aqui com outras palavras. Olha aqui, ó.
Bom se fosse assim, né? Rapidinho, 2 segundos, a conclusão brotasse do chão e estaria pronta. Olha que barato. Então, diante disso, não há como deixar de responsabilizar também a sociedade pelos atos de violência dos jovens. Vocês se lembram que lá na introdução disse que a sociedade tinha uma parcela de culpa? Diante disso, não há como deixar de responsabilizar também a sociedade por parte da violência entre os jovens. A suspensão dessa tendência só se dará quando agirmos de uma maneira mais responsável em relação à formação de novas gerações. Então eu tenho aqui, pessoal, não vamos esquecer, uma primeira frase, né, uma segunda frase e que vai até o fechamento, né, uma terceira frase. Então a primeira frase é o tópico frasal. Diante disso, ó, elemento de coesão, não importa a minha redação, escolho um e uso sempre o mesmo. Vírgula, não há como deixar de responsabilizar também a sociedade por parte dos atos de violência dos jovens. Agora vem um pequeno posicionamento crítico, aquela pequena opinião. A suspensão dessa tendência só se dará quando agirmos de uma maneira mais responsável em relação à formação de novas gerações. Logo, ó, vai mostrar que vai fechar o texto. Então eu tenho 2 elementos conclusivos. Um para abrir a conclusão e um para fechar o parágrafo, né, finalizando o texto. Logo, uma autocrítica por parte de todos, mídia, família, pais, educadores, é o caminho por onde devemos começar. Então, o posicionamento final, a síntese crítica. Conclusão proposta, porque existe uma proposta aqui, que é a autocrítica por parte de todos. Quem? Mídia, família, pais, educadores, é o caminho por onde devemos começar. Então, está dando uma solução para o problema abordado. Agora, veja bem, pessoal, não podemos esquecer elemento de coesão conclusivo para abrir, elemento de coesão conclusivo para fechar. Abrir o último parágrafo e fechar o último parágrafo, correto? Apresentou-se então aqui um exemplo de conclusão proposta. Vamos falando sobre a violência entre os jovens. Vamos para um outro caso.